Salve galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Galera, é o seguinte, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de espectrometria de massas. A gente vai ver algumas a interpretação de alguns espectros de diferentes funções orgânicas. Tá? E vamos partir. Nas aulas anteriores a gente falou sobre a importância de entendermos sobre o evento inicial da ionização. Nós vimos, né, todos os detalhes do equipamento, as principais ionizações, principais métodos de ionização, né? Então, nessa aula de hoje, a gente vai ver ali o processo fundamental, né, alguns dos processos que eu chamo aqui de fundamentais de fragmentação. Né? Isso aqui eu consegui reunir de diferentes materiais que eu fui encontrando, né, de diferentes livros, que utilizam diferentes formas de abordagem. Eu tentei deixar eu coloquei a minha própria abordagem, né? Eu vou representar os mecanismos de uma maneira que fique mais parecido com aquilo que vocês já estão acostumados a estudar na Orgânica 1 e Orgânica 2 para os mecanismos com setas curvas, porque a maioria dos livros eles não abordam dessa forma. Eu percebo sempre que há um pouco de dificuldade de compreensão devido à forma de representar que omite algumas setas. Então aqui eu represento os mecanismos de uma maneira que fica mais um pouco diferente daquela que eu observei nos livros, mas que fica mais da forma como vocês já estão acostumados a visualizar os mecanismos nas disciplinas de Química Orgânica 1 e 2. Bom, primeiro aqui, então, esses processos fundamentais, e em seguida eu vou pegar esses processos fundamentais e vou aplicá-los aqui, eu vou demonstrar como é que, utilizando os espectros, nós vamos analisar alguns picos que são característicos, que são formados a partir de fragmentações características de acordo com essas funções, né? Os alcenos, cicloalcenos, aromáticos e alquiloaromáticos, álcoois e fenóis, éteres, alquílicos e arílicos, tá certo? E aí a gente vai ver algumas diferenciações de ambiguidades entre as funções, ou seja, o que é essa diferenciação de ambiguidades? É você pegar um espectro e você conseguir, através desse espectro, diferenciar entre isômeros, né, estruturais. Ok? Então vamos dar seguimento aqui. Uma coisa que eu gostaria de salientar com vocês, aliás, chamar a atenção de vocês é o seguinte: quando a gente viu ali sobre os processos ou melhor, sobre o evento inicial da ionização, eu discuti com vocês sobre da onde que o elétron será arrancado, que é daquele orbital que tiver maior energia, ou seja, vai ser mais fácil retirar um elétron que já é mais energético do que aquele que está num orbital de mais baixa energia, que está num poço de energia mais profundo. Então é mais fácil tirar aqueles que são, por exemplo, nessa ordem, né? Seriam os elétrons que estão em orbitais não ligantes, ou seja, aqueles pares isolados que tem no oxigênio, no nitrogênio, no enxofre, certo? Ou aqueles que estão ligados, porém, em ligações pi, como é o caso de alcenos, anéis aromáticos, né? E por último, né, aqueles que são mais difíceis de arrancar são os elétrons que estão em ligações sigma, certo? Então, vamos dar seguimento. Iniciando aqui com as fragmentações, né? Então, nós temos a clivagem alfa, que eu vou sempre representar como cli alfa, certo? O que significa clivagem alfa? Eu estou me referindo à quebra da ligação do carbono com a sua função, tá certo? Vamos lá ver. A ligação, por exemplo, a quebra da ligação, bom, eu vou mostrando, vocês vão vendo, né? Bom, primeiramente assim, ó, a gente já pode observar que ali quando eu falei para vocês sobre o evento inicial da ionização, que é da onde o elétron é arrancado, se você sabe da onde que o elétron é arrancado naquela molécula, você consegue prever mais ou menos quais as fragmentações que vão acontecer, porque a fragmentação começa aonde o elétron foi arrancado. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui que é um éter, né? É um éter. Então você tem aqui o elétron, ele foi arrancado do orbital sp3 do oxigênio, tá certo? Então a fragmentação ela vai acontecer aqui. Então a fragmentação alfa,
certo? Ela é iniciada no sítio do radical, provocando a quebra homolítica. O que é a quebra homolítica? Você vai ter numa ligação covalente, assim, ó. O que vai acontecer? Você vai ter a quebra homolítica da ligação deste carbono com o carbono alfa, tá certo? Então, o que acontece? A força motriz para essa reação é o caráter radical do íon, que apresenta uma forte tendência de emparelhar o seu elétron. Olha aqui, ó, esse elétron que está agora desemparelhado, ele tem uma tendência de se emparelhar, formando então uma dupla ligação aqui, ele vai ficar emparelhado, e aí o elétron que ficou aqui, ele vai ficar com esse carbono aqui nesse fragmento radicalar não detectado, tá? Não, aqui não é detectado. Esse aqui não interage com nenhum campo magnético no equipamento, portanto não é detectado. O que vai ser detectado vai ser o íon oxônio, certo? O que mais que eu poderia salientar sobre isso daqui? Bom, é isso. O que eu ia chamar a atenção? Nos livros, normalmente, eles não representam essa terceira seta aqui, né? Mas como vocês aprendem na orgânica, as reações radicalares, elas são representadas pela quantidade, normalmente são 3 setas simples, tá? Que representam aí o movimento de um único elétron, né? Então, você tem aqui o movimento desse um único elétron, aqui você tem um par de elétrons dessa ligação covalente sigma, né? Que vai se emparelhar, formando, então, aqui uma outra ligação pi, tá certo? E o terceiro elétron vai ficar com um fragmento radicalar aqui, que é neutro, ou seja, não é carregado, não é detectado, certo? Então, olha aqui foi essa dupla ligação que foi formada, formando esse fragmento carregado positivamente que vai ser acelerado até o detector, beleza? Então, de agora em diante eu vou ser um pouco mais objetivo nas minhas falas. Outra forma de clivagem alfa. Essa aqui é um composto carbonílico, pode ser qualquer composto carbonílico, as clivagens vão acontecer dessa forma, entendeu? Olha aqui, ó, o elétron vai tender a se emparelhar com um dos elétrons, pode ser dessa ligação aqui ou dessa ligação aqui. Então já adianto para vocês que uma carbonila pode ser quebrada, né? O carbono alfa aqui, ó, alfa a carbonila pode ser essa ligação pode ser quebrada, esta ligação ou essa ligação. Então, uma carbonila ela pode sofrer clivagem alfa de ambos os lados da carbonila, tá certo? Formando o íon acílio, beleza? Então, olha aqui, ó. A clivagem aconteceu aqui, porque aqui nessa ligação covalente tem 2 elétrons, certo? Vocês aprenderam lá em ligações químicas. Tem 2 elétrons. Um elétron vem para cá, formando esse fragmento neutro, radicalar neutro, e esse fragmento carregado, que é o íon acílio, certo? Vamos seguindo aqui. Esse fragmento aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Isso aqui é um alceno. Esse alceno, então, ele, como eu falei, aqui o elétron, o evento inicial da ionização, no evento inicial da ionização, o elétron é retirado do orbital sp2, nesse caso aqui, do oxigênio, certo? Aqui do orbital sp3, não ligado também, do oxigênio. Aqui você tem o orbital que tem maior energia, é o orbital π, tá certo? Onde estão ali um par de elétrons em orbitais π, ok? E aí o que acontece? Um dos orbitais será arrancado, um dos elétrons será arrancado, onde vai formar aqui uma estrutura que é meio de ressonância, né? Onde você tem aqui um carbocátion que ele vai ficar alternando aqui, né? Essa ligação vai ficar aqui em ressonância. E aí o que acontece aqui? Ó? Você pode sofrer uma quebra que é também uma clivagem alfa, tá? Porque a ligação que é quebrada é a ligação do carbono que está diretamente ligado ao alceno, tá? Então você tem aqui a ligação é essa que é quebrada, tá certo? Bom, daí ele vai formar esse fragmento aqui que é o íon alila. Olha aqui, ó. Olha que eu tenho aqui esse radical. Então a ligação adjacente forma uma dupla ligação aqui. Então você tem uma dupla ligação que é formada ao lado de um carbocátion. Então aqui você tem na realidade uma estrutura de ressonância, né? Por isso ela é detectada, porque você tem uma possibilidade de ressonância aqui, ok? E aí você tem um fragmento radical. Então você tem o íon alila. Outras formas de ligação. Agora você tem aqui o álcool, né? No álcool também, o evento inicial da ionização, no evento inicial da ionização, o elétron é arrancado do oxigênio, do par de elétron não ligado, orbital sp3, e aonde essa ligação será quebrada, tá certo? Formando
esse fragmento aqui. Então, essa é também uma clivagem alfa, tá? Onde o carbono que é ligado, né, vizinho, né, adjacente ao carbono que está ligado à função, ok? Essa também é chamada de ligação de clivagem alfa. Esse íon também é chamado de íon oxônio, tá certo? É o mesmo nome do íon lá que a gente tem nas ligações quando você vai formar o acetal, né? Lá nas reações com carbonila, tá? Enfim, vocês aprenderam isso aqui na Orgânica 2, né? Você tem nas aminas, você tem a formação do íon imínio, tá? Então, quando você vai formar lá imina, enamina, então você tem aqui a formação do íon imínio, tá? Que é detectado, tá? Também clivagem alfa. Quando você tem um anel aromático, tá? Que você tem uma dupla ligação aqui, ó. Era uma dupla ligação. Então, você também pode sofrer quando você tem um alquil aromático, isso aqui também pode ser também chamada de clivagem alfa, tá certo? Onde essa estrutura aqui, que a gente vai ver lá nos aromáticos, é chamada de íon tropílio, que tem a massa de 91. Então, você já começa a memorizar algumas coisas. Vocês vão ver que esse íon tropílio, ele é um pico característico quando você tem um anel aromático com uma cadeia lateral alquílica. Então, quando você tem alquil aromáticos, você sempre vai formar o íon tropílio. Vocês vão ver lá na frente. Então, esse aqui é um íon característico. Vamos seguindo. Próximas clivagens. A clivagem indutiva. Essa clivagem, essa clivagem indutiva é a fragmentação iniciada no sítio da carga positiva devido ao efeito indutivo provocado ou melhor, pelo efeito indutivo que provoca a quebra heterolítica, tá? Então, quando a gente fala de clivagem indutiva, você tem uma clivagem heterolítica. O que é uma clivagem heterolítica? Você tem um par inteiro da ligação covalente que vai ser deslocado no sentido do sítio radicalar, né? Ou do sítio carregado positivamente. Olha lá como é que acontece, ó. Você tem aqui a os dois elétrons, né, o par de elétrons que está aqui, ele se desloca para o átomo onde está carregado positivamente, e como o par de elétrons se deslocou por inteiro para cá, então, veja, isso aqui também é um éter, tá? É um éter. Olha aqui atrás, ó. Isso aqui também é um éter. Então, você tem dois tipos de fragmentação que pode acontecer num éter, tá? Olha aí. Então, vamos lá. Então, aqui tem um éter, você tem aqui a clivagem indutiva, né? Ela é forçada pelo sítio positivo aqui, gerando, então, este fragmento carregado. Claro que aqui é uma molécula simétrica, se ela acontecer do lado de cá, você vai gerar a mesma coisa, né? Então não tem diferença. Aqui, quando você tem um halogênio, olha lá, lembra que eu mencionei para vocês que quando você primeiro tem que identificar qual que é o pico do íon molecular. Quando você tem um bromo, lembra lá do bromo, daquelas primeiras aulas ali? Então você tem um bromo ali, acho que é a aula anterior na realidade, quando você tem um bromo, tá? Que você vê o padrão isotópico, né? O padrão do isótopo, você tem lá o 79 e o 81, que são os isótopos do bromo. O pico vai ter praticamente o mesmo tamanho, né? A mesma intensidade, tá? Então, lembra que eu falei assim, uma das evidências é que você tem o pico do íon molecular e o pico M mais 2, ele vai ter praticamente o mesmo tamanho, né? Porque o M mais 2 tem a intensidade relativa 98% do M mais, beleza? E aí, outra evidência é a perda do 79. Então, você vai ter o M mais menos 79 e o M mais 2 menos 81. Tá? Então, isso é mais uma evidência, né? Da presença desse halogênio aqui, né? Por conta da clivagem indutiva, gerando esse fragmento aqui, tá? Vamos lá, vamos seguindo. Aqui, novamente, pode acontecer uma clivagem indutiva também nas carbonilas, tá? Onde você pode gerar o fragmento carregado da cadeia R aqui, né? Você pode ter o fragmento positivo aqui, que pode ser detectado, e isso aqui é um fragmento neutro, tá? Outros tipos de clivagem indutiva, né? É uma clivagem indutiva após uma clivagem alfa. Então, por exemplo, lembra lá atrás, né, que a gente viu a formação do íon oxônio e do íon acílio?
esses dois fragmentos, esses dois íons aqui, eles podem sofrer, né, depois de terem sofrido a clivagem alfa, gerando o íon oxônio, ele pode sofrer uma clivagem indutiva, porque agora você tem uma carga positiva aqui. Então, olha só o que pode acontecer, né? Isso daqui, o par de elétrons pode se voltar exclusivamente para o oxigênio, formando aqui uma carbonila, um fragmento neutro, tá? E gerando essa cadeia R aqui, ó, como um fragmento carregado positivamente. Esse fragmento carregado positivamente pode sofrer sucessivas clivagens indutivas, tá certo? Aqui é a mesma coisa, a mesma situação, né? Então você tem aqui um fragmento carregado, onde você tem o par de elétrons dessa ligação carbono do íon acílio, a ligação carbono e do carbono da cadeia lateral aqui, R, né? Ele mantendo aqui a tripla ligação, e uma das ligações aqui se volta exclusivamente, um dos pares de elétrons se volta exclusivamente para o oxigênio, formando então a perda de CO, uma molécula neutra, e gerando o R. Esse R pode sofrer, como eu falei, sucessivas clivagens indutivas, tá certo? Então vamos seguindo aqui. Outra forma de fragmentação é o rearranjo de Mac-Lafert, tá? Então aqui tem uma estrutura que está lá no livro, depois vocês pesquisem lá, procurem no livro do Pavia, rearranjo de Mac-Lafert. Mac-Lafert é o sobrenome do pesquisador que propôs esse mecanismo, tá? De rearranjo, que acontece com uma clivagem também, né? Mas é como rearranjo, certo? O que acontece? Esse rearranjo acontece através do carbono gama em relação a uma dupla ligação. Então, você tem uma dupla ou tripla ligação, também nos alcinos isso pode acontecer. Então, você tem uma dupla ou tripla ligação aqui desse carbono com um Z, que pode ser qualquer uma dessas coisas. Então, pode ser um alceno, pode ser uma imina, pode ser uma carbonila. O Y também aqui pode ser um nitrogênio. Digamos que aqui é uma carbonila, por exemplo, né? Então aqui pode ser uma carbonila de cetona, de aldeído, pode ser também um éster, né? Contém um oxigênio aqui, ou pode ser um nitrogênio, ou seja, uma amida. Então esse Z e Y pode ser qualquer um desses três aqui, tá? Mas qual que é o ponto? Você tem que ter uma dupla ligação e você precisa ter um carbono, né, ou melhor, um hidrogênio ligado a um carbono sp3 na posição gama. Então você tem que ter aqui, ó, você tem a carbonila, ou melhor, você tem que ter a dupla ligação, então você tem alfa, beta, gama. Lembra que quando vocês aprendem lá na Orgânica 2, a nomenclatura de, por exemplo, ácidos carboxílicos, a gente nomeia alfa, beta, gama, delta, e aí você utiliza a letra grega para poder endereçar a distância que um grupo, né, um átomo tem da função, tá? Então você tem aqui alfa, beta, gama. Você tem uma dupla ligação. Na posição gama, se você tiver um hidrogênio ligado a um carbono sp3, o que vai acontecer? Você pode representar dessa forma aqui ou dessa forma aqui, tá? Eu acho mais simples você representar desta forma aqui, onde você tem o par de elétrons da ligação dupla formando uma ligação entre Z e H, o par da ligação, ou melhor, o par de elétrons da ligação dessa ligação sigma, carbono, gama, hidrogênio, forma uma dupla ligação beta-gama, ok? E aí a ligação alfa-beta forma uma dupla ligação aqui entre o carbono da sp2 e o átomo gama, assim, ó, tá certo? Então você vai ter, obrigatoriamente, no rearranjo de Mac-Lafert, a formação de um alceno, mais este fragmento aqui que será detectado pelo detector. Enfim, vai ser detectado lá no espectro de massas. Vou dar alguns exemplos. Isso aqui é uma forma geral, tá? Eu vou sempre colocar MCL assim em cima da seta para facilitar. Eu estou padronizando uma comunicação com vocês, tá? Então, esse é o rearranjo de Mac-Lafert. Eu estou utilizando aqui uma carbonila, eu estou utilizando aqui um alceno e aqui um anel aromático, tá? Então, como diferentes representações aqui do rearranjo de Mac-Lafert. Então, o que nós vamos ter aqui?
rearranjo de McLafferty para essa estrutura aqui. Olha lá, o carbono gama na posição, ou melhor, na posição gama o hidrogênio aqui, ó. Então você forma a ligação. Aqui tem um pequeno erro, tá, gente, que eu acabei de observar. Aqui deveria ser um oxigênio, tá? Então vai ficar um OH aqui, ó. Não é um carbono, é um OH. Eu esqueci daqui do oxigênio, tá? Perdoem-me essa falha. Aqui está correto, tá certo? Aqui está correto. A única coisa que está errado aqui é que faltou o R' aqui que eu esqueci. A gente vai fazendo e os detalhes às vezes passam, né? Aqui está tudo certo, né? Então eu formo esse fragmento aqui. Estes são os fragmentos carregados que são detectados pelo detector do espectrômetro de massas. E sempre no rearranjo de McLafferty você vai formar como é que fala? Um alceno, tá certo? Aqui mais um outro, né, por fim, a Retro-Diels-Alder, tá certo? Retro-Diels-Alder, o que que é? É um ciclo de 6 membros, tá? Com uma única dupla ligação, tá? Com uma única dupla ligação. Então, você pode representar dessa forma ou dessa forma, assim como aqui em cima, né? Você pode representar aqui, essa é a forma radicalar, onde eu estou representando o movimento de cada um dos elétrons, e aqui eu estou dizendo que é os pares. Assim eu acho mais simples, né? Mas as duas formas de representar está correta, tá? Aí você escreve ali, né? Retro-Diels-Alder, tá? Então, o que acontece aqui? O par de elétrons da ligação π forma uma dupla ligação com esse carbono, lembrando que o carbono só pode formar 4 ligações, portanto, o par de elétrons dessa ligação forma uma dupla aqui, e aí, né, novamente, esse daqui, para não ficar com mais ligações do que ele consegue fazer, esse par de elétrons forma a dupla ligação, já que quando esse daqui sai, esse par de elétrons sai, aqui ficaria positivo. E aí eu tenho aqui esse fragmento carregado, tá certo? Bom, assim eu vou fazer um segundo vídeo, uma segunda parte, né? Porque aqui eu encerro esses processos fundamentais, tá? Ou melhor, tem mais um ainda, tem mais um que é o rearranjo do hidrogênio. Aí depois de falar do rearranjo de hidrogênio, eu vou fazer a segunda parte desse vídeo, tá? Falando dessas fragmentações. Bom, então, esse aqui é o rearranjo de hidrogênio do átomo saturado, que eu chamo de RH, tá? Eu vou chamar simplesmente de RH. Eu vou colocar aqui alguns exemplos. Vou colocar um éster, um haleto de alquila e eu vou colocar um álcool para demonstrar esse mecanismo, que é o rearranjo de hidrogênio saturado. Um hidrogênio que está um pouco distante, em uma cadeia um pouco mais longa, né? Eu vou conseguir o ponto, o sítio positivo, ele vai retirar um elétron, né, de uma posição que pode ser 1,4, 1,3 ou 1,2, tá certo? Então pode ser a posição aqui 1,4, pode ser 1,3 ou 1,2, tá certo? Então aqui na posição 1,4. Então o que que vai acontecer? Aqui eu vou formar uma água, tá certo? E um radical. Aí na sequência isso aqui pode sofrer uma clivagem indutiva com a perda de água, né? Então já adianto para vocês que quando você tiver um álcool, você pode ter a perda de água através desse rearranjo do hidrogênio do átomo saturado, certo? Vamos ver aqui. O que mais? Aqui também, ó. Então tem outro rearranjo. Esqueci aqui, ó, que lembra que eu falei que o fragmento positivo ele pode sofrer mais um rearranjo, mais uma clivagem indutiva. Então veja aqui de novo, ó. Então primeiro eu tenho o rearranjo do hidrogênio, fazendo com que o hidrogênio que estava aqui na posição 4, ele se rearranje desta posição 4 para o oxigênio, formando aqui um álcool protonado, né, radicalar, assim. Então o que vai acontecer? Eu vou ter uma clivagem indutiva saindo a água, deixando então um ponto positivo aqui, tá certo? Então eu tenho um fragmento carregado positivamente, que pode ser detectado, né? E aí esse fragmento aqui pode sofrer mais uma clivagem indutiva, gerando então o alceno, tá certo? Olha aqui, ó, eu tenho aqui como eu tenho aqui um carbocátion primário, isso aqui é instável, então ele vai sofrer mais uma clivagem, a clivagem indutiva, que vai formar isso daqui, né? Veja bem, o par de elétrons daqui migra para cá, formando então o eteno. Então você vai ter lá, né? Primeiro você vai ter menos 18, né? Um M menos 18, e aqui você vai ter a massa, essa massa aqui, menos 26, gerando esse fragmento aqui, tá? Vamos para aqui. Quando você tem um haleto de alquila,
o rearranjo de hidrogênio, é esse hidrogênio aqui que eu estou sinalizando, ele vai vir para cá, tá certo? Formando, então, esse aqui é o rearranjo de hidrogênio, também parecido com esse daqui, formando, então, aqui como se fosse um HCl carregado. E aí você vai ter a saída do HCl, vai ser o menos 36 a massa, gerando a mesma coisa que gerou aqui em cima, e aí, novamente, né, esse mesmo fragmento aqui, né, pode sofrer mais uma clivagem indutiva, gerando esse fragmento aqui. E assim sucessivamente, assim que as fragmentações podem ir acontecendo sucessivamente, tá? Agora aqui, ó, esse aqui já é um tipo de clivagem que ela é do tipo 1,3, tá? Olha aqui, ó, não, é do tipo 1,2, né? Então você tem aqui, ó, 1,2, né? Então vai formar uma ligação OH e o ceteno. Olha o que aconteceu, ó. Aqui, os dois elétrons daqui, ó, e os dois elétrons daqui fizeram o seguinte: um elétron veio para cá, esse um elétron veio para cá, formando o ceteno. E aí, daqui, um elétron que estava nessa ligação veio para cá e o outro veio para cá, formando o OH. E aí eu tenho esse fragmento aqui, tá? Esse fragmento aqui pode sofrer outras fragmentações sucessivas, certo? Então eu finalizo aqui essa primeira parte, que é onde eu falo dos processos fundamentais de fragmentação. E aí eu vou fazer uma segunda parte, onde eu vou discutir os espectros aplicando esses processos fundamentais de fragmentação, tá certo? Então, até o próximo vídeo da segunda parte.